Martin Maier, de 51 anos, com experiência nos mercados financeiros, na banca e na indústria, sócio do Benfica, 5.206, é o terceiro candidato à presidência do Benfica a ser entrevistado no canal. Descobre as suas ideias nesta entrevista. Ora, muito boa tarde, Martim. Desde logo, agradecer por estar aqui uns minutinhos para falarmos um bocadinho sobre o Benfica e as suas ideias. A faltar cerca não, já falta menos de um mês para as eleições. Como é que está essa confiança? Muita ansiedade para a data? Neste momento, focado na Assembleia Geral da manhã, vai ser um momento importante da vida do clube, a trabalhar com a minha equipa para levarmos aquilo que entendemos que é o mais importante e, por isso, focado nisso. Isto da campanha também tem que ser dividido em capítulos e, por isso, não se pode olhar para tudo de uma vez, tem que ser capítulo a capítulo. Estou muito confiante. Continuamos a ter muito bom feedback de todos os fóruns e todos os contactos que temos tido com a nação benfiquista, com os sócios do Benfica, seja pelo périplo que estamos a fazer pelas casas do Benfica, seja por extraordinários programas de grande benfiquismo, como é este caso dos 5 minutos à Benfica contigo, Miguel, seja também no contacto direto que temos tido com um universo grande de pessoas que me têm dado a honra e ter o privilégio de os ouvir falar do Benfica e de discutir o Benfica com eles. Nós inicialmente tínhamos a entrevista há cerca de 2 semanas atrás. Tivemos aqui um problema técnico da minha parte, mas a verdade é que tudo mudou. Se na altura estávamos contentes e com muitos sorrisos, tínhamos garantido a qualificação para a Liga dos Campeões, tínhamos ganho a Supertaça. O certo é que 2 semanas depois empatámos com o Santa Clara, empatámos com o Rio Ave, perdemos com o Karabakh, mudámos de treinador. Portanto, muita coisa aconteceu. Como é que reage aqui a estes últimos dias do Benfica, que acredito que tenham sido também de alguma preocupação da sua parte? Sem dúvida nenhuma. Temos aqui uma situação que não é a que nós desejávamos, não há dúvida nenhuma. Temos que tentar enquadrar isto numa mudança muito recente que aconteceu e onde, obviamente, há ajustes a fazer, há alterações a realizar, há trabalho a executar e, portanto, pode acontecer não termos atingido os objetivos que desportivamente gostaríamos de ter atingido. Esta mudança de treinador é um facto muito relevante da vida da equipa de futebol e, portanto, do Benfica, e é, enfim, é sempre uma questão sensível. E concorda com a Eu, saída? eu acho que era inevitável, claro. Eu acho que peca por tardio. Eu acho que um presidente que atue e pense à frente do tempo deveria ter tomado esta decisão no fim da época passada. Anteriormente, com o Schmidt, também pecou por tardio com um grande prejuízo financeiro para o Benfica. É um bocadinho o mote da presidência de Rui Costa, é tomar decisões importantes em atraso e a más horas, e por isso eu acho que esta decisão era inevitável, mas peca efetivamente por tardio, e portanto, enfim, está tomada, para a frente é que é o caminho. E gosta da ideia de José Mourinho como treinador do Benfica? Gosto da ideia de José Mourinho como treinador do Benfica, gosto da ideia de Mário Branco como diretor do futebol. Penso que não se deveria nunca ver qualquer candidato a sobrepor motivos eleitoralistas para condicionar
a tomada de decisão do presidente do Benfica relativamente a um treinador. O presidente do Benfica tem sempre que procurar a melhor solução para o treinador do Benfica, mesmo que a meses das eleições, e por isso eu advogo que o presidente do Benfica tinha todas as condições para estar incumbido para ir procurar a melhor solução. Gosto da solução. Mourinho é um treinador com grandes provas dadas, portanto, um Mourinho, um treinador de dimensão Benfica, e com isso entendo que pode perfeitamente ser feito um ótimo trabalho com ele. Não quer dizer que entenda que não haja muito mais a fazer. Portanto, há aqui uma estrutura que precisa de uma profunda renovação. Eu quero ser a cara dessa renovação, eu quero ser o líder dessa renovação, porque olhar só para o treinador da equipa de futebol é olhar para um cuidado paliativo. E o Benfica não precisa de um cuidado paliativo. O Benfica precisa de resolver todas as doenças de que padece, ir ao profundo dessas doenças, e para isso é necessário voltarmos aqui a página e apontarmos ao futuro com pessoas novas, com nova energia, sem amarras ao passado, e que possam atualizar o clube e pôr o clube no caminho das vitórias, como todos queremos. Portanto, um dos grandes problemas neste momento do Benfica considera que passa pelos quadros diretivos do clube. Sim, absolutamente, absolutamente, Miguel. Essa é uma das principais razões pelas quais me apresento, é porque é exatamente isso que eu entendo. É preciso voltar à página, é preciso começar um novo ciclo. Este Benfica está cansado e se sente-se a todos os níveis, e, portanto, está na altura de o fazer, não há dúvida. Aqui a sua campanha chama-se Benfica no Sangue e a razão para isso, e já está farto de falar sobre essa questão, é a forte ligação que tem com o seu avô, que foi antigo presidente do Benfica, Borges Coutinho, 8 anos como presidente do Benfica, entre 69 e 77, ganhou em 8 anos 7 campeonatos, um deles invencível, 3 taças de Portugal, foi Águia de Ouro em 73. É aqui um grande desafio o Martim entrar nesta corrida, porque tem aqui uma grande pressão e uma grande sombra do seu avô, que foi um dos melhores presidentes que o Benfica já teve. Muito obrigado pelo elogio, Miguel. Eu não tenho qualquer mérito nisso. É uma graça que a natureza me quis dar, ter a sorte de nascer neto de um presidente do Benfica que é muito acarinhado por toda a massa associativa e por quem existe grande respeito e grande consideração, mas é para com ele, não é para comigo, obviamente. Em todo o caso, é efetivamente uma responsabilidade acrescida. Por isso é que eu não posso dar-me ao luxo de não trazer uma proposta muito sólida, não trazer uma equipa muito competente e de não trazer efetivamente um projeto para o futuro do Benfica que esteja muitíssimo bem estruturado para ser implementado. Sinto essa responsabilidade, estou à altura dessa responsabilidade. Com 51 anos estou nas condições ideais para me apresentar e para servir o Benfica, e por isso é que aqui estou, com esse sentido de responsabilidade e com essa enorme vontade de pôr toda a minha competência e a competência da minha equipa ao serviço do clube. Acaba por ser aqui uma pressão extra, na verdade. Depois de um passado tão vencedor, o objetivo também passa por um futuro vencedor, certo? O Benfica tem sempre que ter um futuro vencedor. Somos um clube grande demais para que não seja assim. Somos um clube financeiramente muito viável, onde existe muito desperdício, e se conseguirmos reduzir drasticamente esse desperdício e pôr todos esses fundos, toda essa capacidade financeira ao serviço das vitórias, a nível nacional somos imbatíveis. Por isso é que em 1973, com o meu avô, conseguimos ter um campeonato nacional onde fomos invictos. É porque nós, efetivamente, marcamos uma diferença de dimensão muito grande para os nossos rivais. Portanto, só temos que saber
encaminhar bem as coisas, só temos que gerir bem as coisas, só temos que não estragar e com isso temos naturalmente a vitória à mão de semear e portanto é assim que eu olho para o Benfica, é assim que eu vejo o meu Benfica, é assim que eu trago esta proposta para o futuro do clube. Eu não lhe vou pedir campeonatos invictos, que é muito difícil, mas pelo menos campeonatos um bocadinho mais descansados, conseguir arranjar, já ficava satisfeito que isto tem sido aqui, diz um bocadinho sem conseguir dormir descansado, com muita pressão. Certo, Falando sobre certo. pressão, trabalhou na Bolsa, um sítio difícil, tem um passado no desporto, foi atleta no ténis, no rugby, gestor, empresário, acaba por ter aqui uma ligação, tanto no aspecto desportivo, como também no aspecto financeiro e de gerir empresas que são importantes para este cargo. Porque nós estamos a falar aqui de um cargo fácil de dominar. É preciso aqui ter várias valências, seja no aspecto desportivo, seja no aspecto financeiro. Sim, eu acho que a sensibilidade ao desporto de alta competição e a experiência que eu tive nessas modalidades trazem aqui um apor muito grande à minha preparação para estar à altura das funções de um presidente do Benfica. Eu sei bem o que é a componente psicológica de uma equipa, eu conheço bem como é que isso se trabalha bem e como é que isso se estraga. Eu fui capitão de equipa durante muitos anos e sei liderar a componente psicológica, que é uma componente gigante da performance desportiva de uma equipa, e por isso essa abordagem ao clube está muito vincada em mim e sinto muita vontade em participar nas melhorias significativas que estão para ser feitas, seja no futebol, seja transversalmente ao desporto e à performance desportiva do Benfica em todas as modalidades em que está presente. Obviamente que a experiência profissional e a antiguidade no desempenho dessas profissões é fundamental também. A experiência de negociação, a experiência de pressão, a experiência de saber o que é a causa e efeito de tomadas de decisão e, portanto, seja enquanto durante várias décadas estive ligado aos mercados financeiros e à banca de investimento, seja enquanto industrial, que foi a minha atividade nestes últimos 10 anos, apreendi muitos e bons conhecimentos altamente aplicáveis à função de presidente do Benfica. Sinto-me muito confortável com isso, mais ainda quando consegui agregar à minha volta e reunir uma equipe, muitos já foram anunciados, com grandes provas dadas nas suas áreas de atuação. Por isso, é algo que também passa por isso. A experiência profissional também me deu a capacidade de construir uma equipa sólida, de saber pôr a equipa a trabalhar em conjunto, assim como dentro de um campo, de um recinto desportivo, como uma equipa quando trabalha em conjunto, a direção do Benfica também tem que ser uma equipa com uma só agenda, com muitas competências, mas com um objetivo comum. E, portanto, já faz parte do trabalho que eu desenvolvi para o Benfica, a criação dessa equipa, e posso garantir que isto terá muito, muito bons resultados na vida do clube e na vida da minha direção do clube. Portanto, acaba por haver aqui um aumento de contactos, né, ao longo da sua vida que fez então trazer aqui alguns elementos para a sua equipa, acredito, e o Benfica no sangue não passa só por si, também acabámos por ter esta conversa no outro dia, mas ainda sem revelar o nome, agora sim já o nome está revelado, Catarina Valente Rodrigues, neta também do ex-presidente do Benfica, Fernando Martins. Portanto, esta candidatura tem aqui muito Benfica do passado, mas também em busca de olhar para o futuro, já com novos nomes preparados para ajudar, não é? Verdade. Mais uma vez, nós estamos numa fase decisiva do nosso clube. Pessoas com passado sentimental com o clube, mas que nunca
estiveram a trabalhar no clube, tal qual como eu, estão-se a chegar à frente e estão a perceber-se dos tempos decisivos que vivemos para o nosso clube. E, portanto, eu acho que isso demonstra bem a importância que estas eleições têm e, humildemente dizendo, demonstra bem também a capacidade que eu encontrei de reunir as pessoas certas para aquilo que o clube agora precisa. Catarina Valente Rodrigues é uma excepcional profissional, é alguém com muito sucesso profissional e muita experiência numa série de áreas altamente aplicáveis à representação institucional do Benfica. É alguém que o saberá fazer com muita esperteza, com muita inteligência, com muita categoria, com muita elevação, tudo aquilo de que o clube precisa para saber desenvolver bem os seus contactos institucionais e em particular, desenvolvê-los de uma forma permanente e consistente. Não ser algo que, quando é necessário, aparece alguém para fazer, mas sim ter as coisas pensadas com uma determinada visão e conseguir consistentemente desenvolver um trabalho que é altamente de valor para o Benfica. Fala aqui de nomes diferentes. Acha que é necessário mesmo essa frescura de ter aqui pessoas diferentes depois de termos passado por um Benfica durante os últimos 20 anos, onde poucos nomes mudaram, onde teve durante muito tempo a Vieira, com uma equipa que mexeu pouco. Rui Costa entrou para a direção do clube, mas também acabou por pegar em vários elementos da antiga direção. Acha que é necessária essa frescura? Sente que há algum cansaço também por parte dos elementos que estão neste momento no Benfica? É fundamental essa frescura, Miguel. O Benfica é uma máquina empresarial muito grande e nós sabemos que à medida que trabalhamos numa empresa e o tempo vai passando, existe um acomodar a uma determinada realidade. E à medida que isso vai acontecendo, essa empresa, se quer voltar a estar devidamente revitalizada, isso tem que ser feito por pessoas que tragam nova energia, que tragam novas ideias, que tragam uma nova visão e que tragam uma equipa que em conjunto seja quem consegue fazer essa mudança, quem consegue fazer essa evolução. E por isso é que é transversal à minha equipe que nunca ninguém trabalhou no Benfica. Todos vivem o Benfica no sangue, todos têm o Benfica no sangue desde que nasceram e portanto, a paixão existe. Nas suas vidas profissionais foram todos muito competentes, mas são frescos no Benfica. Vêm com uma grande vontade de agarrar o Benfica e de o fazer com muita decência, que é algo que muitas vezes falta aos mais altos níveis. Às vezes sentimos pequenas demonstrações desta falta de decência. A mim isso magoa-me muito. Todas estas pessoas são pessoas com uma elevada sentido de decência e isso é também para mim muito importante. Esse é um dos três pilares que destaca na sua candidatura: a decência, a competência e a paixão. É algo que tem faltado ao Benfica? É algo que quer implementar mais, aproximar o Benfica cada vez mais dos sócios, trazê-los mais perto do clube, com dinamismo, com criatividade? É esse o seu desejo? A paixão é aquilo que faz com que uma direção consiga unir os colaboradores do Benfica e consiga unir os sócios do Benfica. Porque quando nós praticamos essa paixão, estamos sempre voltados para todos os colaboradores e para todos os sócios. Isso falta porque a direção atua sozinha há muito tempo. Está muito desligada da nação benfiquista, dos adeptos e dos sócios do Benfica. A competência é factual. O Benfica vive em desequilíbrio financeiro, o Benfica não pratica um futebol onde exista uma identidade à Benfica e o Benfica é mal sucedido. Nesta época temos um campeonato nacional, nesta década, peço desculpa, temos um campeonato nacional e isso não serve ao Benfica. Portanto, temos que mudar tudo isto, para isso é preciso competência. Por último, a decência. A comunicação do Benfica é pobre,
é intermitente e não tem, muitas vezes, em consideração aquilo que vem nos nossos estatutos como sendo os valores porque nos queremos pautar. E, portanto, também isso precisa de uma renovação para que essa decência seja bem visível no Benfica, porque isso também aproxima os sócios. As pessoas gostam de se identificar com decência, gostam que o Benfica seja algo de muita elevação e, portanto, sem dúvida que falta isso. Nós sabemos também como trazer isso e é um pilar muito relevante da minha proposta para o clube. Um dos aspectos que aí tocou foi a questão financeira. Deixa-me dizer uma coisa, Miguel, desculpe. Diga. Às vezes há quem ache que ser decente é ser ingênuo e há quem pense ou sinta que ser agressivo dentro de campo é ser indecente fora de campo. Estão errados. Uma pessoa ser agressiva e pela indecência fora de campo, aquilo que mostra mais do que tudo é inquietude, mostra muita fragilidade e mostra também falta de amor ao clube. A agressividade dentro de campo é algo diferente. E olha que quem sabe o que é agressividade é um jogador de rugby, como eu fui. Eu sei o que é agressividade dentro de campo. Eu, por acaso, vou-lhe contar aqui uma coisa. Eu estive a treinar na equipa de rugby do Benfica, mas nunca joguei oficialmente. Mas tive esse prazer. Uma vez que não tinha a capacidade de jogar no futebol, queria vestir a camisola do Benfica e treinei no rugby, que eles treinaram aqui na Margem Sul, e foi uma grande experiência. Portanto, bem, essa questão da agressividade. Confirma isso, não é? Confirma que é necessário agressividade. Exatamente, é preciso para ganhar jogos, é preciso agressividade, intensidade, raça, que algumas vezes tem faltado. Infelizmente, é verdade. Nestes últimos jogos, tivemos aqui, se calhar, alguma desconcentração, alguma falta de agressividade, porque não podemos, principalmente nestes últimos 3 jogos em casa, o Karabakh foi aos 86, mas os restantes foram nos descontos, foi sempre no final do jogo. Não se pode sofrer golos nesta altura, não pode ser. Não se pode, é verdade. Ainda por cima o Benfica é um clube eclético e, portanto, tem aqui uma riqueza onde pode, transversalmente a todas as modalidades que pratica, ir buscar aquilo que de melhor se faz em cada uma e aplicar às outras. O rugby tem uma quantidade de conceitos que podem ser aplicados ao futebol em termos do trabalhar a agressividade. O handball terá outras circunstâncias onde existem uma quantidade de conceitos que podem ser aplicados ao futebol. O futsal tem uma quantidade de outros conceitos que também podem ser aplicados ao futebol de 11. E por aí fora. E nós temos que saber aproveitar este património de conhecimento e transversalmente saber ir buscar a cada modalidade o que de melhor existe nessa modalidade para aplicar nas outras. E o Benfica pode fazer isso, também em termos de agressividade. Agora que estamos a falar de jogos perdidos nos descontos, é o contrário. O Benfica normalmente ganha os jogos nos descontos. Isso é que é o nosso Benfica. Portanto, temos de trazer isso de volta. Aqui falou da questão das modalidades. Acredito que uma das que vai ter mais atenção acaba por estar perto do seu coração, a questão do rugby. Já não vencemos um campeonato há imenso tempo. Acredito que vai ser aqui uma das modalidades que vai ter mais atenção também pela sua experiência. Miguel, enquanto pessoa, certamente que teria tendência para isso. Mas repara o seguinte, eu enquanto representante dos sócios do Benfica, não posso privilegiar as minhas escolhas pessoais. Eu tenho que escolher aquilo que os benfiquistas mais gostam, aquilo onde os benfiquistas mais se empenham. E, portanto, não gostaria de o contradizer, porque percebo a sua pergunta, mas eu, na realidade, estarei em representação dos sócios do Benfica. Não poderei fazer isso. Tenho que privilegiar, primeiro do que tudo, aquelas que são as modalidades com mais peso no Benfica, aquelas que têm mais praticantes.
aquelas que têm maior envolvimento sociocultural, aquelas que movem mais Benfica. E, portanto, obviamente irei dar toda a atenção ao rugby, porque merece tanta atenção como qualquer outra atividade onde o Benfica esteja presente. É um caso claro onde existe mais do que desplicência, existe quase prejuízos causados intencionalmente a uma modalidade que é histórica no clube. É Com mais 100 preciso anos. ter isso em consideração. Nós temos que, onde se acabou com a formação, onde não existem atletas suficientes para o Benfica jogar todos os escalões. E muitas vezes tem que pedir jogadores emprestados ao adversário com quem vai jogar. Isto é uma vergonha. Portanto, temos que mudar esse paradigma. Noutras modalidades existem outros problemas. Tenho falado com muita gente de cada modalidade e que me têm posto ao corrente daquilo que é mais urgente em cada modalidade, mas certamente que irei anunciar muito em breve medidas altamente que mudarão o paradigma das modalidades do Benfica, do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista organizativo, e por isso eu sou um presidente das modalidades, eu sou um presidente da aposta nas modalidades, precisamente por esta profundidade social e cultural que são ricas para o clube, que as modalidades trazem, e comigo é com isso que poderão contar. E acredito que vai estar preocupado com todas elas, mas há alguma que preocupa mais nestas que neste momento estão ativas no clube? Eu preocupo-me em primeiro lugar todas aquelas que não vencem, todas aquelas que têm recursos financeiros como nenhum outro clube que disputa os campeonatos nacionais e os vários troféus que existem ao nível nacional e que não vencem, porque isso não pode acontecer. Tem que haver uma correspondência entre a nossa dimensão e os nossos recursos e as vitórias. E é como eu lhe digo, só é preciso é não estragar. Eu não estou a dizer que seja fácil ganhar, mas nós somos quem tem mais probabilidade de ganhar e temos que assumir essa responsabilidade e temos que trabalhar para concretizar essa maior probabilidade inicial que temos em vitórias efetivas. Portanto, as modalidades que não vencem são aquelas que a mim mais me preocupam. Terei que ir perceber ao mais profundo porque é que isso acontece e teremos que alterar, fazer as alterações necessárias a que se resolva esse tema e passemos a ser vencedores, como só isso serve ao Benfica. E tem como objetivo incluir mais alguma modalidade no Benfica ou fazer regressar alguma modalidade? O Por ciclismo é enquanto, sempre um tema falado nas eleições, mas acaba sempre por não avançar. por enquanto não, e numa primeira fase não. Eu acho que irei ter dois mandatos, que é o que eu gostaria de fazer, muito diferentes um do outro. O primeiro mandato terá aqui que começar por se fazer um arrumar da casa muito profundo e, ao mesmo tempo, conseguir chegar a um equilíbrio financeiro tão rápido quanto possível. Isso poderá demorar 2 anos. E para nós conseguirmos olhar para outras modalidades, olhar para uma expansão do clube, não o podemos fazer quando gastamos mais do que ganhamos. Temos que trazer equilíbrio financeiro. E, portanto, essa é a primeira palavra de ordem. Assim dito, teremos que continuar a estar presentes nas modalidades onde estamos presentes, sem trazer novas modalidades, porque não temos capacidade de investimento para fazer as coisas à Benfica. Se fosse outro clube, talvez pudéssemos entrar em aventurismos. Sendo o Benfica, quando entramos em alguma coisa é para fazer bem e para vencer. E para isso tem que haver equilíbrio financeiro. Trataremos de fazer com que isso aconteça sem prejudicar o orçamento que existe para todas as modalidades onde já estamos presentes, e depois de ter o equilíbrio financeiro dessa forma, então poderemos olhar para outros desportos, outras modalidades, como mencionou muito bem, o ciclismo vem no nosso emblema e temos que saber encontrar condições para que isso faça parte do futuro das modalidades do clube. Já apontou aí várias vezes a questão financeira, que é um dos elementos importantes.
do clube e que é preciso trazer o melhor possível as contas para o verde. E João Frederico Franco, que vai ser vice-presidente para a área financeira, vai ter aqui muito trabalho, não é verdade? Vai ter muito trabalho. Nós sabemos que este último exercício foi um exercício bom, mas há várias coisas que também sabemos. É que nos 4 anos deste mandato, nós tivemos 280 milhões de euros de prejuízo se excluíssemos as receitas provenientes da venda de jogadores. Ora, esses jogadores são jogadores da formação de que estamos a falar. Não são jogadores que nós compramos e que depois vendemos. São jogadores que nós formamos e que, quando chegam à equipa principal, são vendidos prematuramente. E nós não podemos encontrar equilíbrio financeiro a contar com essas vendas, porque então estamos a assumir que esses atletas não irão jogar pelo Sport Lisboa e Benfica. E isso não pode acontecer. É aí que está a nossa identidade. Portanto, estas contas são frágeis. O Benfica é frágil financeiramente. Mais uma vez, anda sempre a correr atrás do prejuízo. Não está à frente do próprio tempo. Não há um planeamento de médio prazo que permita não navegar à vista. Portanto, temos que mudar também aqui esse paradigma. Eu penso que sou a única proposta para o Benfica que explica do princípio ao fim como é que vai resolver esse déficit de 70 milhões de euros ano. E é muito simples. Do lado dos custos, nós temos que ser muito mais eficientes e para isso vamos trazer o Kaizen para olhar para os 162 milhões de euros de custos, onde desde já, em trabalho com eles, sabemos que é perfeitamente atingível reduzir esses custos em 20%, que representariam 32 milhões de euros. E depois sabemos que, seja nas operações de que eu já mencionei, que queremos abrir em Maputo e em Luanda, em Angola e em Moçambique, onde iremos lançar o cartão de sócio Benfica-Moçambique e o cartão de sócio Benfica-Angola, associado à fanzão de transmissão dos jogos do Benfica e em parceria com um conjunto de empresas com quem já estamos a trabalhar, iremos conseguir, a partir do segundo ano, repatriar para o Benfica 15 milhões de euros de cada um destes países. E, portanto, daí trazemos outros 30 milhões de euros. Depois temos a questão da otimização do merchandising e da experiência do dia do jogo, onde poderemos aí também ir buscar qualquer coisa como 5 milhões de euros, mas, em cima disso, o aumento do estádio também terá um impacto muito grande na situação financeira do clube. Conseguimos fazer esse aumento do estádio, que custará 80 milhões de euros, com cerca de 80 milhões de euros, com uma operação financeira dedicada à execução dessa obra, ou seja, sem desequilibrar o orçamento atual do clube, e conseguimos olhar para essa operação e verificar que será algo que incrementará as receitas do estádio em mais de 30 milhões de euros por época. E, portanto, ao estarmos a fazer uma obra de 80 milhões de euros amortizável a 10 anos, e ao estarmos a aumentar as receitas em 30 milhões de euros por época, compreende-se perfeitamente que desde a primeira época, após a obra pronta, essa alteração trará um adicional de receitas para o Benfica, já depois de pagas as amortizações. E, portanto, entramos aqui em grande força nos positivos e, com isso, temos condições para o que nós queremos, que é preservar os nossos atletas da Não há tanta formação pressão a do vender. clube, só os vender se aparecerem propostas irrecusáveis numa fase mais tardia da sua carreira, isto até atingirmos uma solidez financeira que também faz parte do meu primeiro mandato, onde deixaremos de ser um clube vendedor de jogadores para passar a ser um clube comprador de jogadores, como é o caso de outros gigantes da Europa. Porque o Benfica é um gigante da Europa. Estamos adormecidos. Estamos adormecidos.
Miguel. E eu sei trazer isto de volta. E falou aí da ampliação do estádio, o objetivo passa por 83 mil espectadores, correto? Certíssimo. 15 mil novos lugares, 9 mil lugares nos topos do Estádio da Luz, onde existe aquela onda da cota mais alta das bancadas. Iremos preencher o espaço que existe entre a cota mais baixa e a cota mais alta nas 4 bancadas. E isso representará 9 mil novos lugares. E depois, entre o piso 2 e o piso 1, iremos acrescentar 2 filas junto ao varandim do piso 2, que tudo à volta representam mais 6 mil lugares. Portanto, este é o nosso projeto. É um estudo feito em parceria com a CB Richard Ellis, com a ACA Arquitetos e ainda com a MAP Engenharia. Portanto, 2 grandes empresas nacionais de arquitetura e de engenharia e um dos maiores especialistas do mundo em recintos desportivos que estiveram recentemente diretamente envolvidos no novo Camp Nou e no novo Santiago Bernabéu. Portanto, alguém com muita experiência na coordenação deste tipo de projetos. Acaba por ser aqui mais um objetivo de tornar o estádio aberto a mais adeptos, que isto tem sido sempre difícil. Cada vez, felizmente, temos tido mais adeptos, mais red passes, mais filas de espera. Portanto, acabar por agilizar aí um bocadinho essa questão e a abrir espaço a cada vez mais benfiquistas. É uma situação que me é muito querida. Eu acho que a prioridade do presidente do Benfica tem sempre que ser os sócios e os atletas. E, portanto, ao ver que 23 mil sócios do Benfica que gostariam de comprar um Red Pass no estádio, estão há anos a fio a ver a fila de espera crescer e a não lhes ser atribuídos Red Passes, eu pessoalmente estaria desesperado. E eu sinto muito as dores destas pessoas, sinto muito as dores destes sócios. Portanto, é uma prioridade para o presidente do Benfica aliviar essa pressão, reduzir rapidamente a fila de espera, ainda por cima, quando isso é feito de uma forma financeiramente sustentável e contribui para o incremento das nossas receitas, é só questão de querer arregaçar as mangas e fazer. Não falta mais nada. Já falou aí da questão da estabilidade do plantel. Acha que tem havido demasiadas mudanças a nível de entradas, a nível de saídas? Tem havido aí muitas alterações e também queria saber qual é que é a sua posição neste mercado. Considera que foi positivo, foi negativo, foram feitas boas contratações e foram feitas boas vendas? Relativamente à rotatividade do plantel, é factual. Quando existe alta rotatividade numa equipa, não se consegue consistentemente chegar à vitória. E a razão é simples. É que para uma equipa ser uma equipa, não pode ser a soma de individualidades. Ela tem que funcionar como uma equipa. E para funcionar como uma equipa, é necessário que passe tempo, é necessário que se criem automatismos, é necessário que se criem compromissos, é necessário que se criem relações entre os atletas para estarem todos apontados a um objetivo comum, que é trabalhar em conjunto para vencer. Portanto, nós sabemos que historicamente, diz a estatística, que quando existe grande rotatividade de plantel, as equipas não vencem. Neste mandato, quem é que nos sobra quando olhamos para aquilo que era o plantel do Benfica no princípio do mandato? Sobra-nos o nosso capitão Otamendi, não sobra mais ninguém. E, portanto, isto não é um bom sinal. Além disso, o Benfica tem que ter uma identidade própria no seu clube, no seu futebol, tal qual como nós vemos noutros clubes, como é o caso do Barcelona. O Barcelona, nestes últimos 10 anos, pode ter tido uma quantidade de diferentes treinadores, mas o futebol que pratica tem um fio condutor, tem um modelo condutor. E, portanto, é necessário que o Benfica tenha o mesmo. Para isso, precisa de reter o talento da formação, para que, no meu entender, nunca tenha menos do que 4 e, idealmente, 6 jogadores da formação, consistentemente, todas as épocas, a titular da equipa A. E, portanto, parece-me a mim que é muito importante implementar esta lógica e criar uma estrutura que trabalhe para que isto aconteça. Relativamente a este mercado, foi investido muito dinheiro
isso exige grande responsabilidade. Nem todos os contratos foram divulgados com o detalhe que eu preciso para apreciar se foram boas ou más decisões. Portanto, do ponto de vista financeiro, eu não me consigo pronunciar por inteiro. Consigo sim dizer que me preocupam valores que o Benfica tem para receber e que poderão ter riscos associados de não recebimento significativos. Isso preocupa-me claramente. O Benfica não precisa, não deveria negociar assim, mas lá está. Quando temos um buraco para tapar, não conseguimos ser fortes na mesa das negociações. Portanto, temos que estar equilibrados financeiramente para poder, quando nos sentamos numa mesa de negociações, fazer as nossas exigências e estabelecer quais é que são as condições de cada negócio que fechamos. Do ponto de vista de performance, tenho sentimentos mistos. Há jogadores que eu acho que estão claramente em crescendo. Há jogadores que, quando se apresentaram, me causaram muito boa impressão e que agora estão a demorar mais tempo a mostrar performance. Por uma questão de respeito por eles, este é o tipo de coisas que eu gosto de dizer à porta fechada, numa conversa individual. Não gostaria de pessoalizar. Eu penso que existe também aqui uma opinião comum em todos os benfiquistas. Todos nós sabemos com quais é que estamos surpreendidos pela positiva face ao valor que custaram ao clube e que entraram logo num alto nível de performance. Todos nós sabemos quais é que são os jogadores que custaram muito dinheiro ao clube e até agora ainda não provaram que valiam isso. Portanto, reservava os nomes para a imaginação e para a visão de cada um, uma questão de respeito pelos nossos atletas e porque penso que é assim que as coisas devem ser feitas. O objetivo vai passar, claro, pela aposta também na formação, trazer mais jovens. Mas como é que vai ser possível virar a página e conseguir segurá-los durante mais tempo, havendo a pressão das vendas? É possível conseguir, por exemplo, no nome que já foi falado muitas vezes, segurar mais tempo um jogador com o talento de João Neves? É possível renovar-lhe o contrato e mantê-lo por mais algum tempo no Benfica? Ou um jogador, pronto, na senda de, já que o João Neves, infelizmente, já não conta para o Benfica, infelizmente. Miguel, primeiro temos que trazer equilíbrio financeiro ao clube. Veja bem, o teto salarial e o valor do João Neves é uma falsa questão e eu vou explicar porquê. Porque o João Neves foi vendido porque o Benfica não tinha tesouraria. A partir do instante que isto acontece, não precisamos de nos alongar mais. Essa foi a razão pela qual o vendemos. E não vamos inventar questões colaterais. Temos que assumir que foi o que esteve por trás da venda do João Neves, ponto final. Portanto, temos que mudar a situação financeira do Benfica para depois olhar para essa questão de uma forma consistente e programada. Isso é possível de fazer. Eu sei como fazer isso. E por isso é que é tão importante trazer o equilíbrio financeiro. É porque nós não queremos uma empresa que dê dinheiro. Nós queremos, primeiro do que tudo, contar com as melhores decisões desportivas para que o Benfica ganhe. Esta é a razão. Isto é o que nos move. E por isso os assuntos financeiros são só uma ponte para a vitória. E nós temos que saber construir essa ponte para chegar à vitória. Este é o último propósito do Benfica. Vencer. Porque normalmente o sucesso esportivo acaba também por ajudar também ao aspecto financeiro, né? Ganha-se mais, tem-se mais prémios, os jogadores valorizam mais e as transferências também Vendem-se acabam mais por subir. camisolas, a marca vale mais, tudo isso, precisamente. Mas repare, ainda hoje em dia, nós para fundarmos um clube e termos capacidade de investimento, o que é que precisamos de ter? Precisamos de ter associados, precisamos de ter sócios. Qual é que é o maior clube do mundo em sócios? Não é o Benfica. Exato. Então, se os nossos antepassados, durante 121 anos,
conseguiram alcançar esse feito histórico, para que inventar desculpas de que o futebol mudou, de que há muito dinheiro envolvido no futebol, de que nunca chegaremos lá, de que nunca voltaremos a ser o que fomos? É mentira. Há um caminho a percorrer. Não há nem aventurismos, nem facilitismos. Isto não se resolve de hoje para amanhã. Isto se calhar não se resolve em 4 anos de mandato, mas se calhar em 8 resolve. E eu estou convencido que resolve. Vou deixar agora uma provocaçãozinha. Ahm, Falando novamente do seu avô, Otto Glória, Jimmy Hagan, John Mortimer, portanto, todos treinadores estrangeiros de grande sucesso no Benfica, que apresentaram um grande nível. Vai seguir as pisadas do seu avô, obviamente que temos Mourinho ainda com contrato, mas o objetivo depois vai ser olhar para o estrangeiro e procurar aqui um treinador. José Mourinho é o meu treinador, Mário Branco é o meu diretor de futebol e é com eles que irei trabalhar, trazendo um diretor-geral que tenho identificado e que alterei, porque uma coisa é trazer um diretor-geral para trabalhar com Bruno Lage, outra coisa é trazer um diretor-geral para trabalhar com José Mourinho. Eu Também, julgo... Diga. também esta questão de 2 semanas as coisas mudarem tudo, é preciso também aqui, a nível da candidatura, ter aqui uma capacidade de gerir as coisas que vão acontecendo, ter aqui um jogo de cintura forte. Para Miguel, há 2 caminhos que cada candidato pode escolher. Um caminho é o caminho do populismo e do eleitoralismo. E então não estamos a pensar no Benfica. Estamos a tentar vencer as eleições a todo o custo, com sensacionalismo e com notícias ou rumores que prejudicam o balneário da equipa do Benfica. Eu nunca irei fazer isso. Mas infelizmente tenho visto quem faça. E não gosto. Mas não posso evitar que o façam. Posso sim escolher não fazer. E é o que eu escolho. A partir do instante que tivemos esta mudança ao treinador, obviamente que, do ponto de vista eleitoral, eu sei que o diretor-geral que iria anunciar iria ter muito peso, iria ter muito mediatismo, iria ser muito bem visto pelos benfiquistas. Mas no atual Benfica de José Mourinho, não serve ao Benfica. E se não serve ao Benfica, e com a responsabilidade que falou há bocadinho, que eu sinto por ser neto de quem sou, não vou entrar em eleitoralismos. Vou sim preparar-me para que aquilo que vou fazer no Benfica desde o primeiro dia seja o melhor para o clube. E, portanto, tive que fazer aí alterações, mas poderei explicar com muito detalhe e até com algum humor, digamos assim, depois das eleições e depois de já ser presidente do Benfica, conseguirei contar a história de toda esta questão. Quem sabe até com o Miguel a entrevistar-me e a trocarmos aqui umas bolas, sem dúvida alguma que pode ser muito divertido. Fica Agora, o que eu combinado. digo é o seguinte, conceptualmente, os portugueses têm extraordinárias qualidades, extraordinárias características. Somos grandes embaixadores em qualquer parte do mundo, somos altamente ajustáveis no relacionamento humano com todo o tipo de pessoas e temos grandes qualidades, somos grandes trabalhadores, não há dúvida nenhuma. Agora, é preciso fazer aqui às vezes uma contraposição das nossas partes menos boas. E para isso temos que ir buscar pessoas que venham de origens onde os seus pontos fortes sejam outros, para que a soma das duas partes seja o melhor. E então é aqui que eu vejo que o pensamento do meu avô, quando trouxe esses treinadores, estava. É que ele percebia que é preciso ordem, é preciso método, é preciso ser direto e dizer às pessoas as verdades. É preciso, às vezes, dar um murro na mesa. E há outros povos com características melhores para fazer isso.
povos mais pragmáticos, povos mais frios e que sabem pôr uma quantidade de situações na ordem em 2 ou 3 dias, quando um português demora 2 ou 3 meses a fazer o mesmo. E o Benfica precisa disto. O Benfica precisa de ordem. O Benfica precisa de alguém que manda um murro na mesa numa série de situações onde existe acomodamento. E, portanto, o meu diretor-geral será quase de certeza alguém estrangeiro que possa trazer estas características para o equilíbrio do futebol do Benfica e para a equação do futebol do Benfica. Britânico. Não vou especificar mais, será estrangeiro. Temos 7 candidatos neste momento a presidente do Benfica. Isto é quase inevitável uma segunda volta, dado a que vai haver aqui muita gente a votar em candidatos diferentes. Acaba por ser inevitável, não é verdade? Verdade. É bom que tenha havido a alteração aos estatutos que foi feita, porque isso esvazia o voto útil. Deixe-me dar-lhe nota de que as sondagens nos dias que correm, até por causa de todas as ferramentas tecnológicas que estão ao dispor dos votantes, seja numas eleições políticas, seja numas eleições de um clube desportivo, são muitíssimo superiores, não passam só pelos canais tradicionais e, portanto, as sondagens, como nós verificamos até no ambiente político português, são altamente falíveis. Ora, isso quando são altamente falíveis, quando existe um votante, um voto, imagine quando existe um votante, 50 votos. Elas estão totalmente longe da realidade. E, portanto, eu gostava de dar aqui, aproveitar este programa para dar esta nota às pessoas e que são muitas, que se revêem na minha proposta para o clube, não liguem a determinadas coisas que saem, porque isso não corresponde com a verdade do universo benfiquista. Já foi muito Dito crítico das isto, sondagens. fui e sou. Dito isto, é para mim, estou altamente motivado para que esteja nas duas propostas mais votadas. E acredito, com profunda convicção, que terei condições para passar à segunda volta. E, portanto, é assim que eu vejo o processo. Acho que é bom para o Benfica surgirem 7 candidatos. Vamos ver quantos é que formalizam a candidatura. Isso exige profundidade de plantel, exige uma quantidade de formalidades que é mais difícil do que anunciar uma candidatura. Isso acontecerá no dia 10 de outubro, como todos sabemos. E, portanto, deixando essa reserva, eu gostaria de dizer que sinto-me alegre e contente de ver que o clube está vivo, de perceber que há diferentes propostas para o futuro do clube e, portanto, fico satisfeito com que assim seja. E está à espera de enfrentar um candidato da continuidade na segunda volta ou alguém da nova vaga? O incumbente tem sempre grandes vantagens em qualquer eleição. Em primeiro lugar, porque tem a máquina do Benfica a trabalhar para si, e por outro lado, porque um presidente do Benfica é uma figura pública e altamente mediática em todo o país. E, portanto, parte sempre na frente. Eu arriscar-me-ia dizer que isso é o cenário mais provável para ir a uma segunda volta. Mas estou a dar aqui uma opinião muito pessoal. Obviamente ainda estamos muito distantes das eleições e estes cenários às vezes mudam rapidamente. Estou-lhe a dar a opinião à data de hoje, que é dia 26 de setembro. Se calhar daqui a 2 dias posso ter uma opinião radicalmente diferente. Pois isto aqui já sabemos, muda muito facilmente, não dá para fazer É grandes verdade, previsões é e verdade. lá está. Quando há 7 candidatos é muito difícil de saber o que é que vai acontecer. Eu também tenho a mesma opinião. Segunda volta, acho que vai acontecer. Agora, quem é que vai estar lá? Isso aí é que eu não meto as mãos no fogo, porque de facto pode haver aqui uma grande surpresa. Vamos ver É o que é que vai verdade, ser daqui. Vamos ver. é verdade.
É preciso aqui eficácia e eficiência no Benfica, não é verdade? É um aspecto que já ouvi falar muito. Como é que é possível ser mais eficiente no Sport Lisboa e Benfica? Está a falar, está-me a fazer a pergunta do ponto de vista da gestão dos recursos financeiros. Financeiros e Está, desportivos. bom, eu penso que me vou repetir um bocadinho em relação ao que eu já disse sobre trazer equilíbrio financeiro ao clube. Portanto, é preciso trazer equilíbrio financeiro ao clube para podermos desportivamente ser livres de tomar as melhores decisões. O equilíbrio financeiro traz da forma como eu expliquei. Melhores decisões desportivas passam por apostar mais naquela que é a identidade do Benfica, que são os nossos jogadores da formação ficarem por mais anos na equipa principal, aqueles que são bons, que têm qualidade para representar o Benfica ao mais alto nível, e com isso conseguir ser muito mais incisivo e muito mais certeiro no scouting, na contratação de jogadores que vêm de fora. Por isso, em poucas palavras, é disto que se trata. Contratar melhor e reter o nosso talento por mais tempo. Para isso, precisamos de ter equilíbrio financeiro. Outro dos temas que tem sido muito falado ao longo destas eleições e que tem levado aqui a alguma polémica tem sido aqui a questão do voto eletrónico. É a favor ou contra deste voto eletrónico? Primeiro, deixe-me esclarecer que o que está em cima da mesa é que haja voto eletrónico nos Açores, na Madeira e no estrangeiro. Sim. Isto é o que está em cima da mesa. Atendendo a que cumprimos com todos os estatutos, com tudo o que vem previsto nos estatutos, e atendendo a que tudo leva a crer que será apresentada com todo o detalhe uma solução técnica e tecnológica que garante a máxima lisura do processo, eu penso que é incontornável e é ir contra os tempos aceitarmos o voto eletrónico nos países estrangeiros, nos Açores e na Madeira. Eu penso que é bastante sensato que diferenciemos estas zonas geográficas do território nacional continental. Do ponto de vista conceptual, o risco que está em causa quando só aplicamos o voto eletrónico a estas zonas é totalmente diferente. E, portanto, havendo o bom senso de aplicar um voto físico no território nacional continental, é perfeitamente explicável e justificável que não se possa fazer o mesmo nestes outros territórios. E, portanto, é preciso, de facto, garantir que há lisura no processo. Para isso, é absolutamente fundamental conhecer a solução tecnológica que é proposta. Já foi desvendado bastante dessa solução, mas não todo o detalhe que ficou sob compromisso do Presidente da Mesa da Assembleia Geral fazer. E, portanto, aguardo com expectativa que isso possa ser feito, mas, à partida, eu sou totalmente a favor porque nós temos que defender o voto universal. Não há volta a dar. E se nós quisermos que o voto seja universal através do voto físico, será que alguém sabe quanto é que isso vai custar? É porque eu não sei, mas sei que vai ser muito dinheiro. Portanto, não me parece execuível, não me parece racional e, portanto, temos sim que trabalhar na tecnologia que existe e trazê-la para que seja essa a tecnologia que garanta a lisura e a total transparência dos resultados do voto eletrónico, e ao sentir-me desconfortável com isso, não há razão para não o aceitar. Temos aqui, e como disse, há muitas zonas com benfiquistas por todo o mundo. Já falou aqui que quer trazer mais Benfica aos PALOP e acredito também passe pelo objetivo, nas comunidades onde há mais portugueses, também apostar mais em trazer benfiquistas a estarem cada vez mais perto do clube, a não se sentirem sozinhos. Eu vou dar a minha experiência pessoal. Eu criei este canal quando estava em Londres a trabalhar, porque sentia a falta de falar sobre o Benfica. E acho que muita gente também sente essa falta, dessa proximidade com o clube.
E acho que é importante cada vez mais trazer os portugueses que, ou por necessidade, ou porque têm um projeto interessante no estrangeiro, não sentirem tanta saudade do nosso clube. É fundamental. Aquilo que está na origem da ideia Benfica Global é precisamente a sensibilidade a que esses benfiquistas que estão em determinadas zonas geográficas não conseguem viver o Benfica como quem vive em Portugal ou como quem vive em Lisboa. E temos que nos preocupar com isso, porque eles são Benfica, eles fazem parte da nossa família e precisamos de encontrar formas de, em 2025, permitir-lhes viver esta grande paixão que nós temos, que é o Benfica. Mais ainda, quando se o fizermos, estamos a desenvolver financeiramente o clube, porque as duas coisas vêm juntas. E, portanto, temos que saber trazer para estas pessoas formas deles viverem o Benfica e, ao mesmo tempo, aumentar as receitas do clube. Isto é possível de fazer, tem grande impacto na marca Benfica. Como já mencionei há bocadinho, nós já estamos muito adiantados na operação de Moçambique, vamos fazer outra em Angola, passa por criar uma fanzão de transmissão dos jogos e abrir um cartão de sócio Benfica Moçambique e Benfica Angola para estes 4 milhões e 4 milhões e meio de benfiquistas, respectivamente, que existem nestes dois países. Mas também há parte desse projeto noutros países. Nós sabemos que temos mais de 100 mil benfiquistas em várias cidades do mundo, que são Montreal, Toronto, Newark, Boston, Paris, Geneve, Zurique e Luxemburgo. E, portanto, aqui, se nós olharmos, por exemplo, para o futebol suíço, é raro o clube suíço de futebol de primeira linha que tem mais de 25 mil sócios. Agora reparem, se nós temos 100 mil benfiquistas em Geneve e 80 mil benfiquistas em Zurique, como é que nós não aproveitamos aquilo que podemos fazer em 2025 para unir a nação benfiquista e para fazer esta nossa gente viver o Benfica muito mais de perto? Para isso nós vamos abrir escritórios de representação do próprio Benfica em Nova Iorque, nos Estados Unidos, no Canadá, em França e na Suíça, para começar. E vamos fazer um levantamento dos dados e reunir dados destas grandes comunidades de benfiquistas. Isto vai nos permitir tirar conclusões de o que é que estas pessoas querem. O que é que o Benfica pode fazer por estas pessoas? Será abrir escolas de formação Benfica junto com as casas do Benfica destes países? Talvez. Será criar um clube filial do Benfica, como já existe em Geneve, que se chama Benfica de Geneve, e promover a proximidade entre o Benfica e esse clube para agregar estas pessoas todas e fazê-las tornarem-se sócias do Benfica de Geneve para viver a sua paixão pelo Benfica? Talvez. Vamos ter que primeiro agregar os dados e estudar os dados. E depois então tirar conclusões de como desenvolver estas ações. Mas que há muito por fazer, e que elas têm um potencial de grande materialização, elas têm. E em cima disto tudo, vamos dar Benfica a esta gente que está sedenta de Benfica. Portanto, não há razão para não fazer. Há aqui outro aspecto que pode elevar as receitas do clube, e estamos mesmo na parte final da entrevista, que tem a ver, primeiro, com o naming do estádio, que também tem sido algo discutido já há alguns anos, mas que ainda não avançou oficialmente, mas também a questão dos direitos televisivos, também é um tema polémico e que ainda vai fazer correr muita tinta. São dois aspectos que podem trazer também mais dinheiro ao clube. O naming do estádio pode trazer mais dinheiro ao clube, os direitos televisivos e a centralização dos direitos podem trazer mais, mas também podem trazer menos. Depende de quem seja o presidente do Benfica. Comigo trarão mais. Eu não estou certo que seja assim se eu não for o presidente do Benfica. É um tema que eu conheço detalhadamente, já falarei sobre ele. Deixe-me dar-lhe nota do seguinte. O Benfica, comigo, deverá ter 67% da SAD. A SAD do Benfica será sempre dos sócios comigo.
E eu não tenho outra visão que não passe por isto. Mas o restante percentual da SAD deverá estar em acionistas estratégicos de médio prazo e não em acionistas que não trazem qualquer valor para o clube. Portanto, dentro desta lógica, um dos dois acionistas estratégicos que, quanto a mim, deverá ter 10% da SAD, deverá estar associado ao naming do estádio. E eu tenho uma ideia concreta para materializar com isto. Eu sou a favor do naming do estádio. É uma relação de médio prazo, porque é algo que não faz sentido contratualizar a menos do que 10 anos, e nós temos que perceber que o Benfica vai sempre ficar ligado a essa marca. Temos que saber escolher essa marca, tem que ser algo que tenha que ver com a identidade do Benfica e com a qual nos sintamos confortáveis e bem. Do ponto de vista financeiro, o encaixe dessa verba é para mim de aproveitar, em especial porque essa verba irá servir comigo para melhorar a performance desportiva. E, portanto, é isso o último fim do Benfica. É ser sempre o mais competitivo possível e, portanto, se temos esse recurso que nos permita vir a ser mais competitivos, eu entendo que devemos utilizá-lo. Os direitos televisivos é um tema muito complexo. E eu vou tentar simplificar essa questão, começando pelo fim, que é, atualmente o Benfica recebe 52 milhões de euros por época pelos direitos televisivos e pelo caminho que isto está a levar, se nada for feito, na época 2028-2029, pelas minhas contas, o Benfica está a arriscar-se a passar a receber por época entre 13 e 15 milhões de euros. Isto é muito grave, Miguel. É muito Isto é muito dinheiro grave. diferente. Uma grande Não é diferença. só o montante em si. Repare, isto tem dois temas graves. O primeiro tem a ver com o montante em si e tem a ver com o facto desse valor ser uma receita recorrente muito estável no Benfica. Representa 40% das receitas recorrentes do clube. Se nos tiram isso, vamos ganhar instabilidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, estão a equiparar os nossos rivais ao Benfica. Isso é inaceitável, porque nós somos muito maiores. A economia Benfica é algo incontornável no país. E, portanto, tem que haver uma correspondência entre o valor económico do Benfica e as receitas que o Benfica recebe. E se não estão a fazer isso, estão a desrespeitar o Benfica, para não dizer roubar ou tentar roubar o Benfica. Isso para mim é inaceitável. Por outro lado, aquilo que está na natureza da decisão de centralizar os direitos televisivos é potenciar as receitas dos direitos televisivos do futebol português. Não é transferir parte do valor das receitas do Benfica para os outros clubes. Isso está errado. É possível potenciar as receitas, isso tem um caminho, para isso é preciso investir na infraestrutura. Nós não podemos ter condições de filmagem débeis ou a contraluz contra o sol. Nós não podemos ter relevados que parecem campos de cebolas. Nós não podemos ter cabeceiras dos estádios onde, em vez de estar gente, estão painéis publicitários. Nós não podemos ter iluminações que vão abaixo, nem que sejam fracas. Há muitos e graves problemas na infraestrutura dos campos de futebol dos clubes da primeira divisão para resolver. E isso precisa de investimento e não há outra hipótese. Sem esse investimento, não conseguimos vender o futebol português para lado nenhum. Independentemente de podermos pensar que tem que ser mais competitivo, independentemente de podermos pensar que praticar melhor futebol ajuda, independentemente de podermos pensar que vamos discutir os quadros competitivos. Mas o primeiro passo é incontornavelmente a melhoria na infraestrutura. Se este for o racional que vai ser utilizado para tratar o assunto, contem comigo. Se não for esse o racional, não contem comigo e tem que se partir a louça toda.
Eu sei exatamente que caminho é que isto deve levar, sei liderar esse processo, e liderar não é dizer que se quer liderar. Liderar é apresentar uma solução que não tem outro remédio senão ser consenso. E, portanto, tem que se saber justificar isso, tem que se conhecer em detalhe o assunto e tem que se conversar com os nossos parceiros para poder fazer isso acontecer. É o que o Benfica liderado por mim, vai fazer. Olho com muita preocupação para o que está a ser feito. É urgente agarrar no assunto. Os benfiquistas têm que perceber que em junho de 2026 este processo avança para uma fase nova, uma fase que torna tudo mais difícil de ser revertido e, portanto, temos até lá para tomar um conjunto de medidas que protejam os maiores interesses do Benfica. Eu sei como fazer e irei fazê-lo, certamente. E a última pergunta. Já viveu grandes momentos de Benfica, tenho a certeza absoluta. Qual é que é aquele que guarda com mais recordação? Eu vou dizer um grande momento do Benfica e vou dizer um grande momento de sentimento de profundo benfiquismo. Os 6-3 ao Sporting são para mim um jogo icónico. Eu não me canso de ver e rever esse jogo, de ouvir os relatos, de sentir a emoção, de voltar a chorar como se fosse em direto. É claramente um jogo que marca a minha relação com o Benfica. Outro que marca a minha relação com o Benfica é a final de 88 da Taça dos Campeões Europeus, quando perdemos o jogo nas grandes penalidades com o nosso grande Veloso. Um grande abraço para ele, quando falhou esse penalti. Eu estava no estádio, tinha 15 anos, senti profundamente essa derrota, mas mais do que sentir a derrota, descobri que o meu benfiquismo ainda era mais profundo do que eu pensava. Portanto, também nas derrotas encontro o meu Benfica. Nesse jogo jogámos à Benfica, fizemos tudo para ganhar o jogo. Não foi um jogo bonito, foi um jogo muito tático, mas foi um jogo de garra de Benfica. Portanto, apesar de ser uma derrota, é um momento marcante para mim também enquanto benfiquista, porque senti profundamente que tenho efetivamente o Benfica no sangue. Martim Meiro, muito obrigado pelas Obrigado, palavras Miguel. e pelo tempo e espero que tenha gostado. Gostei muito. Gostei E, muito. e esperemos então que as coisas corram bem ao Benfica. Um grande abraço e viva o Benfica. Obrigado, um grande abraço. Viva o Benfica! Muito obrigado por teres ficado até ao fim desta entrevista. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal caso não tenhas feito. Eu sou Miguel Santo Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.